Olá, tudo bem com você? Estamos de volta, estamos aqui em mais um dia para a honra e glória do Senhor. Espero que você esteja um dia abençoado na presença do Senhor. E vamos aqui continuar estudando na lição da Escola Sabatina, juntamente com a Palavra de Deus que já está aqui aberta, que é a Bíblia. E nesse momento eu te convido a orar para que o Espírito Santo possa abrir a nossa mente e o nosso entendimento. Vamos orar? Bondoso Deus, eterno Pai, obrigado por teu carinho, por tua bondade. Obrigado por tua proteção sobre a nossa vida. Nos dá um dia abençoado em tua presença, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, sabemos que nessa semana estamos falando ali sobre viver pela fé. E nós vimos uma sequência aí, né, de coisas que nos levam ao relacionamento com Cristo. Primeiramente nós vimos o estudo da Palavra de Deus, né, que é a Bíblia Sagrada. Depois vimos a oração, né, ali passamos 2 semanas aí falando sobre a oração. E estamos falando essa semana, vocês viram lá no sábado, né, estamos falando sobre viver pela fé. E aí já vimos alguns temas, já vimos aqui alguns exemplos de fé, né, mas aqui nós temos hoje o maior exemplo de fé. A fé de Jesus. Eita, essa daí, meu irmão, essa daí não tem comparação. A fé de Jesus. Quer você viver a fé de Jesus? Você precisa estar focado, você precisa estar o tempo todo com Deus, né? E aí, quando nós vemos a fé de Jesus, ela está relatada aqui no livro de Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 36. Ali está relatando o momento de Jesus ali no Getsemane, né? Quando Jesus ali, ele sabia que ia ser crucificado, e Jesus agora ele foi ali orar. E ele pediu para que alguns discípulos ficassem, e ele chamou a alguns discípulos, né? Ali chamou a Pedro, né, e os dois filhos de Zebedeu, e começou a entristecer-se, né? Começou a angustiar-se. E aí ele diz que a alma dele estava profundamente, né, triste até a morte. E ele falou: ficai aqui, vigiai comigo. E dali por diante, né, ele se ausentou um pouco e foi ali se prostrar orando. Olha a oração que Jesus fez. E Jesus falou assim: cadê meu Pai? Se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus agora, né, ele estava ali, prestes a morrer, ele sabia que era o papel dele, mas Jesus agora o entrega nas mãos de Deus. Senhor, se possível, passa de mim, mas desde então não seja feita a minha vontade, e sim a tua. É o que nós vimos falando aí todas essas semanas, né, sobre fazer a vontade de Deus. Fazer tudo de acordo segundo a vontade de Deus. E Jesus ali ora, e não pode acontecer comigo e com você o que aconteceu com os discípulos que ele deixou ali. Porque no verso 40 diz assim: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Nós não podemos dormir. Nós devemos vigiar. Devemos ter a fé de Jesus. E Jesus falou assim: mas nenhuma hora vocês podem vigiar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha só, Jesus agora ora, volta ali enquanto ele estiver dormindo, dá um conselho para eles. E no verso 41, no verso 42, fala que Jesus voltou novamente para orar. E na oração ele falou o seguinte, de novo dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. Jesus agora o tempo todo, né, se entregando a Deus através da sua fé. E sabemos que através da sua fé, através do seu propósito, a qual ele veio, Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para dar a mim e a você a oportunidade de estarmos aqui estudando e presenciando, né, aquilo que Jesus passou, aquilo que Jesus sofreu. Mas a fé de Jesus ela foi incomparável. Qual seria a sua confiança diante de tal ameaça, diante de tal situação, a ponto de saber que você iria ser morto? E aí, já parou para pensar? Mas eu te peço que nesse momento você possa ter a fé de Jesus. Que em todos os momentos você possa buscar um pouquinho dessa fé de Jesus. E falar sempre assim, ó: meu Pai, não seja como eu quero, não, mas como tu queres, independente de qualquer situação. Vamos orar? Bondoso Deus, eterno Pai, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu carinho. Que possamos buscar, possamos fortalecer essa fé que existe em nós, para ficarmos mais perto da fé de Jesus. Que sempre nas nossas petições possa ser como feita a vontade de Deus. Possa ser feita como Ele quer e não como nós queremos. Obrigado por tudo, cuida de nós em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia e que Deus te abençoe.